Quais são algumas das descobertas arqueológicas mais incríveis já feitas? Que bom que você fez essa pergunta, porque a gente vai responder para você. Mostrar todas as grandes descobertas arqueológicas do mundo num vídeo só seria impossível. O vídeo duraria dias, mas você pode pensar neste aqui como um compacto dos melhores momentos. Se você ama descobertas arqueológicas e achados misteriosos, você está no lugar certo. Inscreva-se no Refúgio TV. Vamos lá! A maioria de nós sabe como é um pente fino de piolho por experiência própria, seja quando criança ou com nossos filhos. Pentes de piolho têm a mesma aparência ao longo da história. Aqui está um dos mais antigos que arqueólogos já encontraram, um que tem uma inscrição que pode ser a mais antiga do mundo. O pente e sua inscrição foram encontrados em um sítio de 4.000 anos em Israel que já foi Laquis, uma cidade-estado cananeia. Ele é feito de marfim, e as palavras riscadas em sua superfície estão escritas no alfabeto mais antigo conhecido. Diz que esta presa arranque os piolhos do cabelo e da barba, que é, claro, exatamente o que um pente de piolho deve fazer. Decifrar e traduzir as letras do artefato levou um ano inteiro para arqueólogos e especialistas israelenses, com as descobertas sendo relatadas em novembro de 2022. A escrita cananeia é o alfabeto mais antigo que existe no registro histórico, e traduzi-lo é uma tarefa lenta e difícil porque nosso entendimento dele é imperfeito. Exames microscópicos do pente revelaram a presença de piolhos em seu estágio de ninfa. Então, o pente era eficaz. Algumas descobertas arqueológicas foram feitas mais de uma vez. Pega o afresco de Huaca Pintada, no norte do Peru, por exemplo. Ele foi descoberto pela primeira vez há mais de um século, e fotos dele foram tiradas. Mas os responsáveis pela descoberta inicial não fizeram um trabalho muito bom de documentar precisamente onde o encontraram. Por causa da má documentação, o afresco foi perdido de novo e só foi redescoberto no final de 2022. Felizmente, o afresco não parece ter sofrido em seu século fora dos olhos do público e ainda está em excelente estado. De acordo com o arqueólogo suíço Sam Gavami, ele tem mais de 1000 anos e uma composição diferente de qualquer outro mural pré-hispânico já encontrado no Peru. O afresco de Huaca Pintada tem esse nome porque faz parte do templo de Huaca Pintada, que se acredita ter sido criado pela civilização Moche que viveu nesta parte do Peru entre os séculos I e VIII. Sabe-se que eles adoravam a lua, mas com base nas imagens que compõem o mural, parece que eles também podem ter adorado uma divindade parecida com um pássaro. Você nunca precisa ir muito longe para encontrar alguém que acredita que a Terra já foi visitada por alienígenas. Para aqueles que acreditam nessas coisas, descobertas como esta são o motivo. É uma coleção de artefatos de Klaus Done. Se levarmos a história de sua descoberta ao pé da letra, eles foram encontrados em uma caverna no México em 2018 e têm 7.000 anos. Muitos dos artefatos parecem retratar alienígenas clássicos, tipo cinzentos, com rostos longos e olhos pretos redondos. Algumas das esculturas que teriam sido encontradas na caverna até parecem retratar naves espaciais voando no ar. Um vídeo dos artefatos viralizou depois de ser carregado em um canal do YouTube chamado Ufomania, o que levantou as suspeitas dos céticos. O primeiro problema com a afirmação é que a localização exata da caverna nunca foi dada. O segundo problema é que todos os artefatos parecem estar em condição quase nova. Não sabemos quem os encontrou ou quem os avaliou e determinou que tinham 7.000 anos. Em outras palavras, é totalmente possível que todos os objetos sejam falsos. Tatuagens estão super na moda agora, mas não tem nada de novo nelas. Humanos se tatuam há milhares de anos. Historiadores se perguntaram por muito tempo por que tantas mulheres egípcias antigas tinham tatuagens, mas uma nova teoria surgiu em novembro de 2022. Especialistas agora acham que as tatuagens eram uma forma de proteção mágica durante a gravidez, o parto e o período pós-parto. Essas tatuagens eram usadas na parte inferior das costas das mulheres, parecidas com o que vimos na moda das tatuagens tramp stamp, do início do século XXI.
A conclusão foi alcançada após o estudo de 6 múmias egípcias antigas que foram enterradas há 3.000 anos em Deir el-Medina, todas confirmadas como tendo dado à luz durante suas vidas. A tatuagem mais bem preservada mostra uma representação da divindade Bes, protetor de mulheres e crianças, e um touro que pode ter sido destinado a simbolizar a purificação ritual. Uma das outras mulheres também tinha uma tatuagem de um padrão em zigue-zague representando um pântano. Sabe-se que as mulheres egípcias usavam as águas frias dos pântanos para aliviar as dores associadas ao parto. A morte de uma criança é sempre uma tragédia, e tem sido assim desde o início da civilização humana. Há evidências disso neste sepultamento infantil da Idade da Pedra, que foi descoberto em Majunsu, Finlândia, em novembro de 2022. Quando esta criança foi enterrada há cerca de 8.000 anos, ela foi envolta em pelo e plantas numa cama feita de penas de pássaros. Fragmentos microscópicos de todos esses materiais foram identificados no local do sepultamento no momento da descoberta. Especialistas conseguiram localizar a sepultura por causa de sua intensa tonalidade de ocre vermelho. Ocre vermelho era usado em arte rupestre e enterros humanos em todo o mundo em tempos pré-históricos, e os especialistas nunca souberam por quê. Pouco resta do ocupante humano da sepultura, além de alguns dentes, pelos quais podemos dizer que ele tinha entre 3 e 10 anos quando faleceu. Os fragmentos de penas recuperados de sua sepultura, no entanto, são os mais antigos já encontrados na Finlândia. O animal de onde veio o pelo ainda não foi identificado, mas provavelmente é um cachorro ou um lobo. A Escandinávia é o lugar certo para procurar se você está atrás de tesouros vikings, e foi o que aconteceu de novo quando um tesouro de prata viking foi encontrado em Stjørdal, Noruega, em dezembro de 2021. São 46 artefatos individuais no tesouro, todos de prata, mas apenas 2 estão completamente intactos. O resto deles foi deliberadamente quebrado em pedaços. Antes disso, eram moedas, colares, correntes, fios e pulseiras. O tesouro é incomum porque a maioria dos achados de prata viking é composta por vários fragmentos de objetos diferentes. Neste caso, todas as peças de cada objeto ainda estão presentes no tesouro. Os vikings cortavam a prata assim porque usavam os pedaços como uma forma de moeda, com o valor de cada pedaço baseado em seu peso. A Noruega foi uma das últimas a adotar a moeda baseada em moedas, com nenhuma moeda cunhada no país até o século IX. Essas peças de prata foram cortadas no início daquele século e teriam substituído a economia baseada em escambo que existia antes. O valor total do tesouro teria valido cerca de metade do preço de uma vaca naquela época. Foi no coração das densas florestas do Laos, um pequeno país no sudeste asiático, que um grupo de exploradores locais fez uma descoberta que ainda hoje intriga cientistas e moradores. Numa manhã nebulosa e silenciosa, um dos guias da expedição pisou em algo metálico parcialmente enterrado sob as raízes de uma árvore antiga. Quando escavaram cuidadosamente, revelaram um objeto que parecia ter saído de uma história de ficção científica. Um disco de bronze com um rosto estranho, marcado por olhos grandes e brilhantes que pareciam observar aqueles que o olhavam, como se estivesse guardando segredos de outro tempo, ou talvez de outro mundo. O artefato foi nomeado o Disco Kalampá, em homenagem à pequena vila próxima onde foi encontrado. Segundo os moradores, há lendas passadas de geração em geração sobre os olhos que veem tudo e o espelho do céu, descrições que se encaixam perfeitamente no misterioso disco. O mais surpreendente de tudo é que, apesar de parecer antigo, o objeto estava em perfeitas condições, como se o tempo tivesse esquecido de tocá-lo. Especialistas que examinaram o objeto notaram algo incomum. Os olhos da figura são feitos de um material que lembra vidro ou pedra polida, mas diferente de qualquer coisa conhecida na região. Eles refletem a luz de uma maneira extraordinária, com uma profundidade aparentemente infinita. Quando alguém se aproxima do rosto, estranhas distorções aparecem no reflexo, e algumas pessoas afirmam ter visto imagens que não estavam realmente lá.
Relatos incluem visões de cidades flutuantes, criaturas desconhecidas e até vislumbres fugazes de rostos que desaparecem imediatamente. A figura esculpida no disco, referida por alguns como o Guardião, apresenta características que lembram tanto a arte tribal quanto as representações modernas de seres extraterrestres. Sua cabeça é alongada, os olhos são ovais e ocupam a maior parte do rosto, e um símbolo triangular está gravado no topo de sua testa. Ao redor da borda do disco, há inscrições geométricas que ainda não foram decifradas, embora estudiosos acreditem que possam representar uma linguagem ou algum tipo de código simbólico. A origem do disco Kalampá permanece um mistério. Existem muitas teorias. Alguns afirmam que pertenceu a uma civilização perdida que fez contato com seres de outros planetas. Outros acreditam que é um objeto ritualístico de um povo que entendia fenômenos que só agora estamos começando a compreender. Há até quem pense que o disco é uma espécie de artefato tecnológico antigo, uma janela para outros mundos, ou talvez uma ferramenta para a comunicação interdimensional. Desde sua descoberta, o disco Kalampá está guardado em uma pequena sala no Museu Nacional em Vientiane, capital do Laos, onde atrai milhares de visitantes a cada ano. Pessoas viajam de todas as partes do mundo só para vê-lo de perto, e muitas saem com histórias para contar. Um visitante japonês relatou que, depois de encarar o disco por alguns minutos, ele sentiu uma forte sensação de déjà vu e ouviu uma voz suave falando em uma língua desconhecida, ecoando em sua mente. Outros dizem que seus sonhos mudaram completamente após a visita, cheios de figuras brilhantes e lugares que nunca tinham visto antes. Seja apenas um artefato antigo ou algo muito além da nossa compreensão, o disco Kalampá continua a intrigar. E enquanto não houver respostas definitivas, ele permanece como um lembrete de que ainda há muito no mundo, e talvez além dele, que ainda não compreendemos. Você já deve ter ouvido gente perguntar quem foi a primeira pessoa a tirar leite de uma vaca e o que ela pensou que estava fazendo. A gente nunca vai saber quem foi essa pessoa ou quais eram as motivações dela, mas estamos chegando mais perto de descobrir quando e onde isso aconteceu. Em outubro de 2022, cientistas anunciaram com confiança que tinham identificado o uso mais antigo de leite na Europa pré-histórica. Eles acreditam que os fazendeiros começaram a usar leite em um local chamado Ensichime, na Alsácia, França, há aproximadamente 7.400 anos. A idade e a localização vêm da identificação de vestígios de gordura láctea nas paredes de vasos de cerâmica recuperados da área. Os fazendeiros teriam pertencido à cultura cerâmica de banda linear, e parece que eles podem ter usado leite em escala industrial. Vestígios do líquido foram encontrados em mais de 4.300 vasos, não só em Ensichime, mas em outros 70 assentamentos conhecidos pertencentes à misteriosa cultura. Os vestígios no local de Ensichime permanecem os mais antigos, porém, sugerindo que a descoberta do potencial do leite aconteceu aqui antes que a informação fosse repassada para os outros locais da cultura. Em 1440, um navio chamado Skafto pegou carga em Gdansk, na Polônia, e partiu para a Bélgica. Ele nunca chegou ao seu destino. Nunca saberemos por que afundou, mas ele afundou perto do arquipélago de Lysekil. O naufrágio, ou para ser mais preciso, sua carga, foi recentemente estudado por especialistas da Universidade de Gotemburgo, na Suécia. Ao fazer isso, os especialistas descobriram que havia cal virgem a bordo. Não se sabia antes que esse material era exportado de Gotland durante o século XV. Outros materiais a bordo do navio afundado incluem alcatrão, tijolos, telhas, madeira de carvalho e cobre. Em outras palavras, parece que o Skafto estava transportando vastas quantidades de materiais de construção de um lugar para outro. A análise científica do cobre revela que ele foi cunhado no que hoje é a Eslováquia, mas que os tijolos e a madeira quase certamente vieram da Polônia. Isso pode confirmar fontes medievais, que dizem que as minas eslovacas enviavam seus produtos para Gdansk pelos rios das montanhas Cárpatos,
o que antes se acreditava ser muito perigoso e impraticável para ser verdade. A estrada de tijolos amarelos não é real, ou é? Aqui está uma estrada de tijolos amarelos que existe não no Kansas ou em Oz, mas bem lá no fundo do mar, numa crista perto das Ilhas Havaianas. Essa estrada, que parece artificial, foi encontrada por um navio de exploração em águas profundas, chamado Nautilus, enquanto ele explorava a crista Liliuokalani em abril de 2022. A crista faz parte do Monumento Nacional Marinho Papahanaumakoakea, que é uma das maiores áreas de conservação marinha do mundo e cobre uma área maior do que todos os parques nacionais dos Estados Unidos da América juntos. A chamada estrada vista nesta filmagem parece seca, mas na verdade está a mais de 3.000 metros abaixo do nível do mar. A Estrada de Tijolos Amarelos é o apelido que a equipe por trás do projeto Nautilus deu à sua descoberta, mas alguns teóricos conspiracionistas especulam que poderia ser o caminho para Atlantis. Uma mente mais racional poderia sugerir que a superfície deste antigo leito de lago foi fraturada pelo estresse de aquecimento causado pela atividade vulcânica, mas isso estragaria a diversão. Os blocos retangulares que formam a estrada certamente parecem tijolos e são um lembrete de que a natureza às vezes pode criar padrões muito familiares. Sepulturas egípcias contendo membros da elite da civilização antiga são conhecidas por abrigar alguns dos bens funerários mais requintados e enigmáticos do mundo. Arqueólogos no Egito estão acostumados a ver bens exóticos nos túmulos que abrem, mas em janeiro de 2023, um grupo deles confirmou a descoberta de algo que descreveram como extraordinário e profundamente estranho na necrópole de Tebas. Eles estão se referindo à descoberta de 9 cabeças de crocodilo. Os antigos egípcios frequentemente mumificavam e enterravam animais por uma variedade de razões, mas esta é a primeira vez que restos de répteis foram encontrados dentro de túmulos humanos. Os crânios foram deliberadamente colocados dentro da câmara funerária de um indivíduo chamado Ket, quando ele foi enterrado há cerca de 4.000 anos. Os jovens crocodilos do Nilo foram presumivelmente mortos especificamente para o enterro. Ket era um chanceler e tinha alta patente na corte do faraó Mentuhotep II, então seu enterro teria sido uma cerimônia elaborada. É possível que os crocodilos fossem significativos para Ket por razões pessoais, ou ele pode ter sido membro do culto de Sobek, que adorava o deus com cabeça de crocodilo. A esfera mágica de Hélio Apolo é o nome dado a uma esfera de mármore deslumbrante que foi encontrada em uma encosta perto do templo de Dionísio, em Atenas, Grécia, em 1866. É difícil para os cientistas datar artefatos de pedra, mas sabemos que o templo foi construído há cerca de 2.600 anos, e a princípio pensou-se que era razoável supor que a esfera fosse do mesmo período. Foi descoberta pelo professor Athanasios Theosópoulos, que acreditava que os símbolos gravados em sua superfície eram arcanos e tinham conexões com magia e feitiçaria, daí o nome do artefato. Um estudo posterior de Armand L. Delat concluiu que a esfera é, na verdade, um talismã que foi enterrado perto de um teatro ao lado do templo por alguém que esperava boa sorte em um concurso teatral. Delat estimou que fosse um produto do século I ou II, em vez de ser tão antiga quanto o templo. A outra reviravolta, no entanto, pois um estudo mais recente de Nick Farrell conclui que a esfera foi projetada como uma casa de espírito, feita para encapsular um espírito que poderia ser invocado para ajudar seu dono. Talvez nunca saibamos qual dessas interpretações, se alguma delas, está correta. Existem muitos túmulos antigos para admirar na Turquia. Göbekli Tepe recebe a maior parte da atenção dos turistas, mas parte dessa atenção deveria ir para o túmulo rupestre de Kapila Kaya. Talvez a razão pela qual não é tão famoso quanto Göbekli Tepe seja porque você tem que escalar uma montanha para encontrá-lo. O túmulo está no alto de um pico de montanha, ao norte de Sorun. A entrada é difícil de encontrar mesmo se você souber o que está procurando, mas vale a pena a busca. Esta é uma proeza estonteante de construção e arquitetura antigas, mas a questão de quão antigo ele é permanece sem solução.
Não sabemos quem construiu o túmulo de Kapilakaia ou por quê. Arqueólogos acham que foi feito há cerca de 2.200 anos para um líder militar chamado Icésios, mas isso é só porque a palavra Icésios está rudemente arranhada em uma parede dentro do túmulo. Não há prova de que a inscrição foi feita na mesma época do túmulo, e mesmo que tenha sido, não é como se o nome Icésios fosse reservado para apenas uma pessoa. Quem quer que fosse essa pessoa, seu povo lutou o suficiente para esculpir um grande túmulo em forma de cubo diretamente na lateral de uma montanha para eles. Isso sim é respeito! Se inscreva agora e ative o sininho para não perder nada. Descobertas fascinantes te esperam em cada vídeo. Obrigado pelo seu apoio. A gente se vê em breve.